Tudo que você está fazendo. Lembra de David? Lembra de David? David que foi flagrado ao vivo arrastando um punhal para Iana. Olha só. Atenção Bahia, atenção Brasil, atenção Salvador, região metropolitana. Essa imagem parou o Brasil nas últimas horas. David foi flagrado, Tássio tá agora com a família. David ficou preso, viu gente? Ontem ele foi levado para a delegacia, aí a polícia chegando, aí o momento que a polícia chega, David está preso, tá passando por audiência de custódia. Olha, perguntaram aqui nas últimas horas o que aconteceu com David. David tomou flagrante, não foi, Tássio? Fica aqui, ó, vem. Tássio tá aí com a família dele. David não é vagabundo. Você pode botar aí pra elas ouvirem, Tássio, o que eu vou falar aqui. Você pode botar pra mim aí pra elas ouvirem o que eu vou falar. Por favor. David foi levado pra delegacia. Aí parece que é a irmã dele, né? Prima dele. Minha amiga, eu vou repetir o que eu falei ontem. David não é vagabundo. David não é traficante. David não é assaltante. David errou. Não é isso? Errou. E ele vai ter que pagar pelo erro dele, correto, minha amiga? A delegada foi e deu flagrante. Mas David merece uma segunda chance. Merece uma oportunidade. Ontem aqui ele pediu desculpa, né? Ele demonstrou arrependimento. O que ele fez foi errado? Foi. Falei na cara dele aqui ontem. Ele pediu até um médico, eu tô tentando conseguir um neuro pra ele. E Tássio tá aí na audiência de custódia. Já teve audiência, Tássio? David vai ser levado para o presídio ou vai ser liberado? Boa tarde, Tássio. Pois é, boa tarde, Juca, boa tarde a todos que estão acompanhando a TV Aratu. Mostra ali, Nonato, nós estamos aqui em frente à vara de audiência de custódia. Olha só, Juca, pelo que tudo indica, ele vai ser solto, viu? O Ministério Público pediu a liberdade e o juiz necessariamente deve conceder a liberdade de David. A informação é que o promotor pediu medidas cautelares sem a tornozeleira. A qualquer momento, David pode sair aqui da vara de audiência. A gente está com a família aqui que pediu espaço no nosso programa. Tem a advogada dele, tem o irmão e tem a tia dele que pediu espaço. Como o programa do Povo é Democrático, a gente vai ouvir também. Ali também sentada, pode mostrar, Nonato, tá me ajude aí, esqueci o nome dela. Iana, perdão, gente, a Iana. Porque a família quer conversar aqui com o nosso programa. Me conta aí, você está querendo falar a versão de vocês e falar um pouco de David. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Juca. Eu sou a tia e prima de David. Eu conheço o David, é um menino que veio da periferia, nunca se envolveu com nada de errado, em uma infância difícil, pode-se dizer pobre, perdeu a mãe, a minha tia tem 7 anos, e assim, ele vem lutando. Você vê que é um menino profissional, ele sempre se envolveu com pessoas que ensinaram ele sabe, ele é montador, ele trabalha com máquina, com tudo, parte elétrica. Enfim, eu quero dizer a vocês que ele não é esse menino mau que estão pintando por aí, tá? Ele sofreu um acidente há um ano atrás, bateu com a cabeça, teve um problema neurológico, está indo sempre para o Eládio, não está resolvendo o problema dele, ele está sempre dando um surto, está sobre medicação, está aqui as receitas, as entradas no hospital, ele está precisando de um acompanhamento com o neurologista, precisando de medicação, precisando de apoio, porque ele é um menino bom. Aqui, ó, estamos com a vizinhança aqui, ó. É importante frisar isso, Juca, de forma voluntária, a vizinhança veio aqui, a vizinhança tá pedindo que ele não seja incriminado e olha só, Juca, tá todo mundo com medo porque a imagem de David está circulando em vários grupos de WhatsApp. Eles estão com medo por conta de facções criminosas que estão ameaçando. Ele já recebeu áudio. Você que é irmão, conta pra gente. Vocês estão assustados com medo dele não poder trabalhar se for solto, não é isso? Isso, com certeza a gente realmente, como surgiu a imagem dele, está em todo canto do mundo, a gente realmente está com medo. Ele saindo, com certeza ele vai sair, a gente está com medo que façam alguma coisa contra ele, porque esse mundo de hoje que tá, não tá fácil, não tá fácil. Então a gente realmente está com medo que alguma coisa possa tirar a vida de meu irmão. Ele é meu único sangue que eu tenho. Eu perdi minha mãe, tem só 7 anos que eu perdi minha mãe, então...
muita emoção nessa Se hora. tirar meu irmão de mim, eu não sei o que vai ser da minha vida. Então eu peço, por favor. Ele não é esse menino criminoso que o povo tá dizendo que ele é. Ele é trabalhador, ele é um menino esforçado. A gente viveu momentos difíceis da nossa infância. A gente já foi para o orfanato, eu e ele já foi para o orfanato, a gente sofreu cada coisa na nossa vida. Em relação à nossa mãe também, a gente tinha uma vida conturbada, porque minha Tássio! mãe era tinha uma Tássio! doença de alcoolismo e por isso... Oi, Juca. Olha, Peraí, Juca o tá te povo chamando. tá pedindo... Força, viu? O povo tá pedindo pra gente fazer uma enquete aqui no Instagram, no Alô Juca Reserva. Você quer a saída de David? Você quer que o juiz libere ele hoje? O povo tá pedindo pra gente fazer uma enquete. Eu vou fazer a enquete aqui agora. Atenção, Bahia. Ele não é vagabundo, ele errou, mas merece uma oportunidade, né? Ele errou, concordo. Eu disse ontem aqui que ele foi covarde, mas a delegada deu flagrante, a população tá aqui pedindo pra liberar ele, né? E eu vou botar a enquete aqui agora ao vivo. Joga aqui, eu vou jogar a enquete. Tássio, a pergunta é a seguinte: você quer que David seja liberado, sim ou não? Aí você vem comigo aqui na Alô Juca Reserva. Claro, quem vai decidir é a justiça. Aqui é a participação do povo, participação popular. Quem tem a caneta é o juiz, quem vai decidir é a justiça. Não é isso? Vamos aí, Tássio, que eu tô botando aqui a pergunta, a enquete. Ô, Juca, de um lado, olha só, de um lado a gente tem a advogada aqui também, a família, os amigos, as vizinhas. Do outro lado a gente tem a Iana. A Iana tá aqui, Nonato, mostra ela também que tá apreensiva na expectativa de uma solução para essa situação. Ela que segue buscando, você tá pedindo justiça aí por tudo que aconteceu, né? Na verdade, né? Isso tudo começou porque ele ficou divulgando minhas fotos nas redes sociais, em grupo de WhatsApp de agiota, entendeu? E no Instagram, postando minha foto nas redes sociais, dizendo que paga a recompensa na minha cabeça. Já pensou se alguém me matasse, ligasse para ele para pedir a recompensa? Entendeu? Mesmo depois do pagamento, o pobre mandou o dinheiro. Já pagou ele continuou postando, eu tenho provas de tudo que eu tô falando. E no dia que eu fui lá, que a população e ele disse que eu fui com os homens armados, na moto, não fui. Eu tenho comprovante do Uber, eu tenho o vídeo aqui que eu fui lá xingar ele, realmente. Você xingou ele, realmente? Xinguei, porque depois de eu dar queixa dele na delegacia para ele apagar as fotos, aqui o vídeo, ó, e meu pai ter pagado o valor a ele, ele ainda continuou postando minha foto em várias redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, entendeu? Me xingando de palavra de baixo calão, ainda dizendo que paga a recompensa pela minha cabeça. Eu tenho foto, eu tenho tudo, mesmo depois do pagamento. Meus colegas tudo me ligando, perguntando se eu tô devendo agiota, se eu preciso de ajuda. Então meu medo é eu, a mulher sozinha, grávida, andando na rua, alguém me matar, fazer alguma coisa comigo, porque ele tava postando várias fotos minhas. Pra vocês é fácil, né? Que não tem a foto divulgada. Eu queria ver se fosse seus filhos ou vocês que estão falando isso aí, é fácil, por causa disso acontecer isso, não. Mas ele postou minha imagem mesmo em vários grupos de WhatsApp de agiotagem, no Instagram, em várias coisas, ele postou minha foto. Eu fui lá pra conversar com ele, tentei falar com ele, as conversas tá aqui, eu não apaguei. Nenhum momento ele quis conversar, sentar, conversar comigo, sempre me xingando de vários nomes que eu não vou falar aqui. Então meu medo foi andar na rua, alguém falar alguma coisa, porque mesmo depois que meu pai pagou, meu pai ficou sabendo, meu pai pagou, eu fui lá tentar conversar com ele, eu fui sozinha, nas imagens tenho indo sozinha, cheio de saco na mão. Diz que tem uma imagem aí que eu cheguei com os homens, cadê essas imagens que ninguém amostra? Cadê essas imagens que ele não amostra? Não amostra a prova, porque eu trabalho com prova. Eu posso falar aqui o que for, que antes ele me pegou, puxou meu cabelo, me bateu, mas eu tenho que ter prova para mostrar. Eu tô saindo como errada também, mesmo sendo vítima. Eu entendo, é um menino de bem, isso e tudo. Eu não queria que acontecesse isso com ele, mas se ele apagasse minha foto, mesmo depois do pagamento, não tinha acontecido isso tudo por causa de uma foto. Você sabe que ele pode sair a qualquer momento daqui. Você vai perdoar ele depois de tudo isso? Eu posso perdoar, mas eu não quero mais nenhum tipo de envolvimento com ele, Tássio! no caso de foto, dele postar minha foto nas redes sociais, Tássio! dele ficar postando. Oi, Juca, oi, Ele Juca. caiu em que Oi. artigo? A delegada deu flagrante de quê nele? Que artigo? Ele caiu em que ontem? Que artigo foi? Ameaça. Ele caiu em que artigo? Que artigo que ele caiu?
Então, Juca, bom dia, boa tarde a todos. Nós ainda não temos acesso formalizado, né, sobre a denúncia, mas tudo indica que foi ameaça. Ela não tipificou como tentativa de homicídio. Tudo leva a crer a isso. Não sei se a doutora Rebeca, que está acompanhando o caso dele, teve acesso aos autos, mas já sabemos que o Ministério Público se pronunciou de uma maneira compreensível para as liberdades provisórias com medidas cautelares, porque ele é primário, porque apresentou todo esse histórico de problemas, né, que ele faz acompanhamento psiquiátrico, então ele vai ter que cumprir algumas medidas cautelares, tudo indica que a decisão vai vir nesse sentido, ele vai responder a um processo, e aí só no final da audiência que nós vamos saber, o Ministério Público vai ter um prazo para apresentar a denúncia, porque ainda não foi apresentada a denúncia, foi lavrado um auto de prisão em flagrante, foi conduzido para fazer exame de corpo de delito, trouxe aqui para fazer a audiência de custódia. E a audiência de custódia serve para quê? Serve para verificar se houve alguma irregularidade ou não. E no caso aqui presente, o Ministério Público entendeu que não houve motivos suficientes para manter a prisão e vai denunciar. Após essa denúncia, vamos saber qual foi o artigo. E é o prazo que o Ministério Público vai ter para poder denunciar formalmente ele, gerar o processo criminal e a partir daí vamos saber lesão corporal, ameaça, tentativa de homicídio, só depois da denúncia. Ô Juca, de forma democrática, a gente pode conversar aqui com a doutora Rebeca, você do estúdio pode conduzir com a gente, a doutora Rebeca que está defendendo ele. No primeiro momento, um advogado amigo dele do bairro tentou ajudar, agora a doutora Rebeca está no caso. Juca quer saber em qual artigo ele pode ser qualificado. Boa tarde, Juca. O que é que acontece? O artigo correto, que deve ser a qualificação, é pela questão da ameaça. Primeiro porque a questão da Maria da Penha, ela é isento completamente, até porque eles nunca tiveram uma relação de namoro, de paquera, de encontros, isso daí não justifica. A questão, Juca, é que o flagrante encontra-se completamente irregular e cabendo assim a autoridade verificar pelo imediato relaxamento da prisão. Dessa forma, vale destacar que o Ministério Público, entendendo que ele possui todos os requisitos para responder o processo em liberdade, tendo em vista que é um rapaz do bem, trabalhador, possui laços familiares, encontra-se à disposição da Justiça, não houve, Juca, diligência da parte da autoridade policial para quê? Para correr, para ir atrás dele. Então ele não estava foragido. Então está claramente a prisão dele ilegal. E nesse sentido, a defesa técnica vem clamar agora aqui na audiência de custódia pela concessão do relaxamento e, consequentemente, a liberdade provisória. Juca, você do estúdio pode participar também. Nonato, mostra ali a porta, a qualquer momento ele pode sair daqui. Nós estamos em frente à vara de audiência de custódia, acompanhando o David, que está desde ontem preso. Juca, tem alguma pergunta? Fica à vontade, irmão. Tenho. A doutora de David, a advogada, está dizendo que esse flagrante foi irregular. Por quê, doutora? Quais os elementos que a senhora verificou? Por que foi irregular? Perfeito. Por quê? O flagrante, para ser regular, tem que ter acabado de acontecer ou existir logo após uma perseguição. Então, a autoridade policial, em momento algum, impediu para que essa diligência fosse feita, para que fosse encontrado o meu cliente em flagrante. E ele foi logo após preso no dia seguinte, sequer com flagrante naquele momento descrito. Então, cai completamente. Quem diz são os tribunais. A lei determina que quando a prisão é ilegal, existe a possibilidade e a prisão deve ser imediatamente relaxada. E estou aqui brigando e acredito na justiça que eu vou sair daqui com ele debaixo do braço. A expectativa é que ele seja solto. A expectativa é que ele seja solto hoje, imediatamente. Olha só, Juca, os vizinhos, as vizinhas se movimentaram. Tem um grupo de WhatsApp com muitas pessoas, todo mundo querendo ajudar de alguma forma ele e pedindo também em relação à saúde, né, tia? Você estava falando em relação à saúde dele, que ele tem acompanhamento psiquiátrico. Conta como é essa situação dele. Olha, David sofreu um acidente há um ano atrás de moto. Isso veio afetar a parte neurológica dele, onde ele está tendo sangramento direto. Ele já foi uns 4 vezes para o Hospital do Eládio, em Cajazeiras, e ele está
aqui com a requisição para acompanhamento com o neurologista para fazer uma tomografia. Mostra aqui a requisição, mostra aqui para a Bahia toda que está compartilhando nesse momento. Então, o que nós estamos pedindo, eu sei que ele errou, não estou omitindo o erro dele, mas eu estou pedindo pelo menino de bem, o menino que ele tem hoje 28 anos, sempre foi trabalhador, nunca deu entrada, os vizinhos estão aqui, ele precisa agora de ajuda da população. Vamos olhar para o outro lado, vamos ter empatia com o próximo? Olha aqui, ó, como está. Verifique aqui os exames. Ele está tendo sangramento nasal, ele teve uma fissura no cérebro. E o médico pediu com urgência, então ele está tendo surto direto. Ele tem uma medicação para dormir, ele passa tia, noites cadê acordado. Nesse dia mesmo, com certeza... Tia, Oi, Juca. Olha, tem muita mensagem chegando. Oi, Juca. Muita mensagem. A Bahia pedindo aqui. Pelo que eu tô vendo, tem mais gente pedindo para ele sair. Por exemplo, bota pra mim a pesquisa aí agora, Dadá. Exatamente, quem conhece. Olha a mensagem que chegou. Tem muita gente Glória a aqui. Deus, Senhor. Mensagens semelhantes a essa. Gente, errar faz parte do ser humano. E reconhecer o erro fica para poucos. O David é um desses poucos que reconheceu o erro. Se arrependeu. Merece sim uma segunda chance. Muita mensagem chegando aqui em relação a isso, né? Como é que tá a votação aí agora, gente? Como é que tá a votação aí? A Bahia toda acompanhando essa votação. Joga pra mim aí, Dadá. Daqui a pouco vai sair o resultado da audiência de custódia. O que é que o juiz vai decidir? Vai botar David na rua? Vai liberar David ou vai para o presídio? Então, como é que tá a pesquisa? Alô Juca Reserva é o nosso Instagram. Tô operando na Alô Juca Reserva. Você vai lá e acessa e já pode participar. Já tem uma parcial aqui agora ao vivo? Cadê a parcial? David deve ser liberado, 69% sim, 31% não. Então aí quase 70% para liberar David, viu, tia? Glória a Deus, Deus é fiel, Deus conhece o coração das pessoas, Juca. Eu não estou dizendo que ele está errado, eu só estou dizendo que ele precisa de tratamento. Nós sabemos que o SUS é carente dessas ofertas de consultas neurológicas, de exames de tomografia, e nós vamos correr atrás. Então, eu vou aproveitar a sua audiência e pedir que um neurologista, alguém que possa dar uma consulta, possa verificar uma consulta também da tomografia, verificar a casa dele é aberta, pode chegar lá. Ele vive no mínimo que tem, ele é feliz. Agora, quem precisar, quem puder ajudar na realidade, venha conosco para ajudar David. Ele precisa de apoio, esse apoio que eu preciso da sua audiência. Entendeu, Juca? Viemos aqui porque conhecemos ele. Desde pequeno, pode verificar lá no bairro, ele nunca se envolveu com nada de errado. Ô Juca, tem uma vizinha aqui querendo falar que veio também de forma espontânea. Pode falar, amiga. O que é que você tem a falar em relação a isso? A gente tá falando assim sobre ele. Ele errou porque puxou uma faca pra mulher, como eu sou mulher, ela é mulher. A gente não tá falando dela, pelo menos a gente não conhece ela, a gente não sabe quem é ela. A gente tá falando de Davidson, uma pessoa que tá doente, precisa de muita ajuda, tem 15 dias ou menos, ele tava sangrando, tava com um eládio internado, entendeu? Então ele é um surto, foi uma ação com uma reação. A pessoa está postando foto dele puxando a faca para ela. Ele errou, mas vocês também têm que ver um dia antes que ele não dormiu com a pessoa na porta dela, como ela disse. Fui lá para falar que entreguei a intimação. Ela é delegada, ela é polícia para entregar a intimação, entendeu? E aí ele ficou, já está surtado. Uma pessoa que está doente, passando por causa de problema. Chega uma pessoa de moto, como ela disse que é Uber, entendeu? Aí ele vai pensar o quê? Ela veio, ele errou, gente. A gente não está falando que ele está certo ter feito com ela. Ele errou, mas porém assim, vamos olhar os dois lados, olhar o lado que a pessoa foi à noite ou de dia, não sei que dia a hora foi, lá na porta dela rodar com a moto. Hoje em dia você vê muita coisa, o menino tá surtado, aí chega uma pessoa, não dorme, fica vendo na cama ameaçando, né? Praticamente isso, rodando, até chamar ele, xingar ela, como ela afirmou agora. Eu xinguei ele, aí pronto, xingou ele vai pensar o quê? Não vou dormir não, que a pessoa vai vir de madrugada. Então ação por reação. A gente não tá defendendo ele, achando que ele tá certo, porque puxou faca pra ela. A gente tá falando ação, quer dizer, ele tá desde ontem aí, preso, olha aqui, sem tomar o remédio dele. Quando ele sair, gente, pro Eládio. A Bahia toda, ouça aqui, minha amiga. Muita mensagem no Instagram, Tássio, ouça aqui. Juca, todo mundo erra, graças a Deus não aconteceu o pior, graças a Deus. Ajuda esse menino. Sobre a menina, ela também afrontou demais. Claro que ela é vítima, tudo bem, concordo, ela é vítima, né?
Então, muita mensagem. Como é que tá a parcial? Como é que tá a parcial aí? Vê pra mim aí, da parcial agora. Vê pra mim a parcial. Vai sair daqui a pouco, hein? Daqui a pouquinho o resultado ao vivo. Cadê? Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver a parcial. Tássio tá lá com a advogada, Tássio tá lá com a família de David, né? A delegada deu flagrante nele ontem, colocou o crime de ameaça e ele agora tá passando pela audiência de custódia. 72%, joga aqui, ó. Joga aqui ao vivo, joga aqui pra mim. Aqui é a participação popular, viu, gente? Aqui não tem nada a ver. Aqui, ó. David deve ser liberado, 72%, aumentou. 72%. Isso aqui não vai decidir nada. Quem vai decidir é o juiz, é a justiça, ok? Quem vai decidir é a justiça. E a gente está acompanhando de perto, a gente está acompanhando. Tem previsão, doutora, para o resultado, Tássio? Pergunta a doutora aí, daqui a quanto tempo, quantos minutos? Juca, eu já realizei a primeira audiência, era 10 horas da manhã e o juiz já deu a decisão do meu primeiro cliente, que foi liberando o meu cliente. Eu acredito que até o final da tarde, talvez antes, a gente já tenha essa decisão, com fé em Deus, favorável. Você está nessa expectativa da soltura dele? Com certeza, minha expectativa está total, acreditando na liberdade que a gente vai conseguir sair com ele debaixo do braço. Ô Juca, a Iana também está aqui, se você quiser falar com ela também, como nosso programa é democrático, a gente também fica à disposição para ouvir o que ela vai achar. A gente está fazendo uma enquete, quase 70%. Quais são os números, Juca? Me lembrei, quase 70% está favorável à soltura dele. Como é que você enxerga isso? Passa para minha advogada, que minha mãe quer falar aqui também no caso. Juca, sobre a liberdade, de uma maneira técnica, inclusive conversei com Iana sobre isso, ele tem a possibilidade de responder sim em liberdade. Mas o que a defesa da Iana quer, inclusive, eu vou botar esse áudio aqui que é bem curto para que vocês possam ouvir, e quem está aí respondendo essas enquetes, analise isso, é um conjunto probatório. Olha o que ele disse. As vizinhas aqui falaram que ele tem problema psicológico, estava internado. A Iana também tem problema de saúde, tem anemia falciforme, ficou internada há 3 meses. Problemas todos têm. Todos nós, em algum momento, passamos por um problema, uma depressão, uma ansiedade, mas isso não pode extravasar o limite do bom senso. A gente vive em regramento, inclusive jurídico. Para toda ação há uma consequência. Olha o que ele mandou para ela. Mulher como você tem que ser tratada dessa forma. Caloteira, puta e descarada. Eu pago o que deve, sua caloteira. Gosta de cabelo, gosta de unha em gel, gosta disso, gosta de alguma coisa, gosta de ostentar, mas não vai pagar. Paga o que deve, rapaz. Olha as ofensas, não é só ameaça não, é ofensa, houve ameaça, houve. Ele vai sair provavelmente hoje, vai responder ao processo e a defesa da Iana vai junto com o Ministério Público pedir sim uma tentativa de homicídio. E isso não é um exagero. Você vai seguir com a tentativa de homicídio? Vamos junto ao Ministério Público, porque não cabe a nós, né? Cabe ao MP a denúncia, ele vai ser o titular da ação penal. Doutora! Mas vamos nos habilitar como assistente de acusação e acompanhar com o Ministério Público a denúncia e a ação penal. Mas sim, ao nosso entender, não foi apenas ameaça, houve ofensa. Ó, Juca tá lá no estúdio, Juca quer conversar com você, é muito importante. Doutora! Juca, ela já tá te ouvindo nesse momento, irmão, pode falar com ela. Um questionamento aqui, Pois não, doutora. Juca, a partir do momento que ele saiu de casa com a faca na cintura, com um punhal na cintura, uma arma branca, ele já estava premeditando algo. Estava já com a intenção de cometer o crime? É a pergunta de um telespectador. Sim, Juca, a defesa entende que sim, porque nós temos no regramento jurídico o que a gente chama de intercrimes. Ele teve a preparação. A ameaça a gente não está negando, ela foi anterior, houve ameaça. Ele não quis sair com a faca para ameaçar. Ameaçar ele já tinha feito antes, pessoalmente, no dia que ela foi lá, anterior. Ele ameaçou sem faca, ele ameaçou por áudio. Mas no dia que ele sai com a faca, segundo a população, os vizinhos, fala que ele saiu porque estava assustado. Porque ele tinha sido ameaçado
na alegação, né, da população e dos vizinhos, que ele teria sido ameaçado por ela com uma pessoa no dia anterior. Ele poderia ter saído com alguma outra pessoa da comunidade, ele poderia nem ter saído se ele estava se sentindo ameaçado. Agora, no momento em que ele sai com a faca, no momento em que ele já sai ali com a faca daquele tamanho e se dirige a ela, ele viu que não tinha ninguém com ela, a não ser a sua reportagem. Ele foi lá com a intenção, porque pense na ousadia, ao vivo. Se não tivesse ao vivo, o que é que ele teria feito se a sua repórter não estivesse lá, sua equipe não estivesse lá? Porque mesmo ao vivo, ele tira a faca e vai até ela e vira para ela e fala: você tá achando que porque tá grávida, eu te furo toda. Vou fazer a mesma pergunta. Ô, Juca. Vou fazer a mesma pergunta para a advogada de defesa, advogada de David. Deixa eu fazer a pergunta para ela. Doutora, eu fiz a pergunta para a doutora Carol Adorno, que é advogada da vítima. Vou fazer a pergunta para a senhora, que é advogada de defesa. A partir do momento que ele sai de casa com a faca, um punhal na cintura, que ele pega o punhal, bota na cintura e vai até o encontro de Iana. A partir desse momento, ele já estava premeditando algo, ele já tinha planejado algo, ele tinha a intenção de cometer um crime. Me dá um minuto para a senhora responder, porque eu tenho um recado importante. Meu pai, o que dá para fazer hoje em dia com apenas R$1? Com presão da Claro, você consegue fazer muita coisa. É isso aí, R$1 por dia. Você tem muita internet para navegar. Dá para curtir seus vídeos e games preferidos, se divertir nas redes sociais e ainda acelerar o seu corre. Olha, Juca tem um zap ilimitado para tudo. Foto, áudio, vídeo, ligação e videochamada, tudo isso com 5G mais rápido do planeta. É muito simples, é só você escolher o valor da recarga que você quiser. Por exemplo, meu jovem, se você tiver R$30, vai colocar uma recarga de R$30 e vai ficar o mês todo conectado com 15 GB de internet, sendo 3 exclusivos para o canal do YouTube. Mas se você tiver apertado, se o seu orçamento estiver apertado, fique tranquilo. Presão da Claro tem recargas a partir de 15, todas por apenas R$1 por dia. Presão da Claro cabe no seu bolso, é completo, não tem pegadinha. Venha você para Claro também. Doutora, a mesma pergunta para a senhora. A mesma pergunta. Ele já saiu de casa planejando algo contra a Iana. Por que essa faca na cintura? Juca respondendo. Pronto, Juca respondendo a sua pergunta. Ele jamais saiu de casa premeditado para cometer qualquer tipo de delito. Principalmente porque ele estava com a ferramenta dele de trabalho. Ele é montador de móveis, inclusive tinha sido chamado para poder efetuar esse trabalho, e foi aí que ele havia sido ameaçado justamente por essa moça. Então, ele mesmo, inclusive, relatou que ela chegou com um rapaz na casa dele ameaçando. E logo após essas ameaças, ele foi chamado para fazer o trabalho dele, que é de montador de móveis. Então, em momento algum, ele saiu premeditado para cometer qualquer crime que seja. Mesmo porque ele, se você pegar, Juca, o histórico dele, não existe qualquer antecedentes criminais. Então, isso não faz parte do caráter dele. Gostaria de deixar muito bem claro. Pronto. Aí a defesa de David, daqui a pouco o resultado da audiência de custódia. Nós temos as duas advogadas agora com Tássio, defesa e acusação, né? Aí é o trabalho técnico que está sendo feito pelas duas, uma tentando manter David preso, a outra tentando a liberação, a saída de David, não é isso? Ok? Aí o momento que David puxa a faca, aí o momento que David puxa o punhal, tá vendo? Ele disse que esse punhal ele tem para descascar fruta, não foi isso? Para caçar ou para descascar fruta. Descascar fruta, ele falou aqui ontem. Doutora, como é o nome da doutora de defesa? Advogada, esqueci o nome dela. Advogada de defesa. Doutora Rebeca.
Doutora Rebeca, qual é a renda mensal de David? Qual é a renda mensal dele, doutora? Juca, a renda mensal dele é R$800. É o valor que ele aufere ao mês, porque ele trabalha vendendo frutas e trabalha também fazendo montagem quando ele é chamado. Então a renda mensal dele chega a oferir R$800. Nenhum salário mínimo ele consegue oferir ao mês. Tá vendo? R$800 é a renda dele vendendo fruta. E a gente mostrou realmente que ele mora em uma casa bastante humilde, né? Casa humilde em Cajazeiras. Ele pediu apoio, tá pedindo o exame, o médico, não é isso? O neuro. Já tô tentando conseguir o neuro para ele, né? E ontem ele estava bem tranquilo, ele estava na paz, né? Pediu desculpa, disse que errou. Isso aí é o quê, doutora? Isso aí é o quê no papel? É o quê isso aí? Aqui são os relatórios médicos do acompanhamento que ele faz há cerca de 1 ano com psiquiatra, psicólogo. É um rapaz que é completamente dependente de medicamento. Inclusive, como a tia dele fez aqui o pedido, eu gostaria de reforçar, caso se existir a possibilidade de conseguir um neuro, porque ele precisa de acompanhamento médico. Inclusive, diante dessa situação, Juca, ele não estava escondido e também pediu, ainda assim, reconhecendo que ele errou em ter puxado a faca, mas reconhecendo, pedindo desculpa à vítima, que ele não teve intenção nenhuma. Ele simplesmente estava com aquele material ali para poder cortar fruta, para poder trabalhar, e com a ameaça, que ele sentiu ameaçado, ele aqui segurou apenas para poder afastá-lo qualquer tipo de situação que houvesse ocorrer. E está aqui completamente querendo um acompanhamento, tá? Se assim o juiz decidir pela questão da liberdade, é o que esperamos, que ele até seja acompanhado pelo neuro. É isso que ele quer, está aqui completamente arrependido, pedindo desculpas, inclusive através de mim, para que a parte contrária entenda que o que ocorreu foi um caso atípico, fora da realidade dele. Doutora Carol Adorno, além do processo criminal, você também vai entrar com um processo cível, pedindo reparação, danos morais? Você também vai entrar? Me dá um minuto que eu tenho que chamar um recado, gente. Esse assunto tá quente. Olha, vem comigo aqui. Quero chamar a nossa parceira Consig, uma empresa especialista em crédito consignado. Esse ano completa 10 anos sendo referência de credibilidade em nosso Brasil. Cadê você, Jéssica? Oi pessoal, atenção para o recadinho urgente que eu tenho para você que recebe o BPC Loas. Como nós sabemos, em 2023 foi suspensa pelo governo a linha de crédito consignado para esse tipo de benefício. E agora está havendo uma suspensão novamente, porém pelos bancos. Então a grande maioria dos bancos está suspendendo essa linha de crédito também para esse tipo de benefício. Então você que não retirou nenhum valor ainda, não perca tempo, retire agora mesmo. Nós ainda estamos com alguns bancos operando até dezembro. Então você que está precisando aí final de ano, reformar sua casa, tá vindo aí festas, né? Natal, férias, ano novo. Então você que está precisando de valores ou que pretende retirar algum valor, não perca tempo. São diversos valores, desde valores menores a valores maiores, 5, 10, 15 mil. Nós fazemos a simulação de acordo com parcelinhas que cabem no seu bolso. Então entre em contato agora mesmo pelo telefone que está aparecendo aí na sua tela da televisão. Tira uma foto e já vai tirando as suas dúvidas aqui com a nossa equipe. Atendemos também a todos os aposentados e pensionistas do INSS. E você também que está recebendo seu benefício recentemente, que a sua aposentadoria é recente, tentou fazer a contratação no seu banco e não conseguiu, ou em outro banco e não conseguiu, entre em contato com a nossa equipe de especialistas aqui da Consig. Porque na Consig você consegue. Zap agora na tela, 71996838392. Você já sabe com a Consig, você consegue. Doutora, a senhora então também vai buscar a reparação, danos morais, além do processo criminal que está aí, né, já correndo. A senhora vai buscar também os danos morais?
Então, Juca, o interesse da Iana nunca foi financeiro, nunca foi propor uma ação para receber dinheiro, principalmente dele, que também se encontra numa situação vulnerável. Ela não quer reparação financeira, o que ela sempre quis e sempre buscou, inclusive no dia anterior, quando ela foi na casa dele, foi para ter suas fotos retiradas da rede social. Olha só, os vizinhos falaram, a foto de David está aí circulando e a gente tem medo. O irmão dele chegou aqui até a chorar, falando que tem medo de que aconteça alguma coisa. Por quê? Porque ele teve a imagem veiculada e foi isso que ele fez com a Iana. Você entende como a coisa acontece de maneira multa nesse caso? Tudo se resolveria com a conversa, mas entrou a questão jurídica. Por quê? Porque houve cometimento de crime, de ameaça, de exposição na rede social, de cancelamento, que está muito na moda hoje, né? O cancelamento aí dos virtuais, né? Quem está expondo aí na rede social, isso está na moda. E isso hoje é punido na lei. Entende? Então, o que ela quer não é cobrar nenhuma indenização de David, não é dinheiro. A única coisa que ela sempre desejou foi ter a imagem dela retirada da rede social, porque estava sendo vinculado, que ela estava devendo a agiota, o risco que isso poderia causar ela ir para o bebê. E acabou causando com a atitude impensada dele, né? Ou pensada, a gente acredita que foi premeditada, então nem vou corrigir a minha fala, não foi atitude impensada. Ele saiu com a atitude pensada, porque ninguém sai de casa com a faca na cintura sem pensar. No mínimo era para ferir, ainda que ele quisesse se resguardar, ele estava indo para falar com a mulher, ele não estava indo para falar com o homem. Todo mundo está falando, ele é um homem franzino, mas ainda assim é um homem. Mesmo que seja franzino, isso não vai medir a força dele. Então, ela não está querendo reparação financeira. O que ela queria, graças a Deus, já foi alcançado. Retirou a foto dela, ela não tem mais a foto exposta. E era isso que a gente estava querendo. Agora, o processo segue, porque houve crime, houve ameaça, houve ofensa. Acreditamos que será esse o caminho que o Ministério Público vai seguir. E eu compartilho com a doutora Rebeca ao falar que ele precisa de ajuda e se a reportagem puder, que auxilie nisso. A Iana também tem conhecimento e consciente com essa informação da defesa dela, porque aconteceu com ela e ela não quer que aconteça com outra pessoa. E se ele não tratar, certamente vai acontecer com outra pessoa. Doutora, olha, tem gente aqui dizendo, Pois não, Juca. o rapaz mandou aqui agora pra mim, ó, que ele permaneça preso. Algumas pessoas estão defendendo. Gente, tá um negócio assim na rede social, fervendo, que ele permaneça preso. Agora todo mundo aparece. Ele faltou com respeito à repórter mulher e tentou contra a vida de mãe e filha, porque a Iana tá grávida, não é isso? Ele saiu com a intenção de matar a moça. Se tivesse tirado a vida, ninguém tava aí, agora tem problema. E se a mulher morre? Como é que tá a pesquisa aí, Dadá? Vê pra mim aqui a pesquisa rapidinho. Advogada de defesa, doutora Rebeca. Doutora, o principal questionamento do povo é que ele, né, puxou uma faca para uma mulher grávida ainda, e que se a reportagem, se a gente não estivesse lá, se Lara, a repórter, não estivesse no momento, ele poderia ter feito algo pior, né? É o questionamento aqui do povo. Deixa eu só ver como é que ele tá aqui, gente. No Alô Juca Reserva, o resultado da pesquisa tá como aí, Dadá? Deixa eu verificar aqui. Olha, eu mostrei, tava 72. Agora já tá quanto, ó? Pegando aqui, ó, já tá 71, tá vendo? 71% que ele deve ser liberado. 29% que ele deve ficar preso. Quem decide não sou eu, quem decide é a justiça, né? Eu tenho um recado aqui. Eu vou falar com a doutora Rebeca. Rapidinho, doutora, me dá um recado que o assunto está fervendo aqui nas redes sociais. Gente, a Black Friday da maior da Bahia tá com tudo, hein, Juca? É claro que eu estou falando da sua Lojas Guaibim. Se ligue nas ofertas. É o menor preço da Bahia, com descontos de até 70%. E o maior prazo de pagamento, até 18 vezes sem juros nos cartões. É preço de Black Friday. Pega a visão aqui, Juca, lavadora 20 quilos, super capacidade, era R$ 649,90, agora R$ 499,90, em 18 vezes de R$ 31,52. Bota pra mim a próxima oferta, forno elétrico, super capacidade, 52 litros,
de R$ 599,90. Sabe por quanto? Anote aí, R$ 399,90. 18 vezes de R$ 25,21. Só na Guaibim você parcela em até 18 vezes, sem juros, na loja, no aplicativo ou no site. Então, Juca, corra para aproveitar a Black Friday da Lojas Guaibim. A maior da Bahia, não tem comparação. Doutora Rebeca. Doutora? Ô, Juca. Que Juca, foi? a gente estava numa movimentação. Que foi? A doutora Rebeca foi chamada. Falta muito pouco para ela entrar para acompanhar a situação. Pode vir, doutora Rebeca. Falta muito pouco para a gente trazer com total exclusividade a situação. Ele já é o próximo, né? Já é o próximo da pauta. Então, estou só aguardando, estou aqui e pediram só para aguardar mais um pouco, que daqui a pouco eu vou entrar para poder realizar a audiência dele de custódia. Pois é, Juca, muito próximo do encerramento dessa situação, desse primeiro momento, né? Que ainda vão acontecer outras fases, etapas. Exatamente. Não termina por aqui, ocorrem outras fases, outras etapas, mas o que decide hoje é com relação à liberdade ou à manutenção da prisão. Nós estamos aqui para poder continuar trabalhando aqui na defesa e aguardando as próximas horas com a decisão. Tá bom, Juca, no estúdio, se você quiser perguntar, ela já tá te ouvindo aqui com ponto. Fica à vontade, irmão. Cássio, nós estamos com as duas advogadas, defesa e acusação. A decisão vai sair em poucos minutos. Qualquer momento já temos a decisão. E a Bahia está aguardando, né? Muita gente querendo que ele saia, outras pessoas não. Tem que ficar preso. Tem que ficar preso. O negócio tá pegando fogo. Tem mais um recado, gente? Tem mais um recado, é? Vem comigo.